Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um tema, já falamos muito sobre o Brasil aqui, né? Ao longo de todos esses anos de Vida Inteligente. Já falamos sobre a história secreta do Brasil, já falamos sobre a raça brasileira, e hoje nós vamos contar a história espiritual do Brasil. Você já ouviu falar sobre a história espiritual do Brasil? Não, você já ouviu falar disso, daquilo, mas a história espiritual, eu acredito que não, sem subestimar sua sabedoria, seu senso de pesquisa, o seu conhecimento, mas hoje eu trago um especialista no assunto, porque é um estudioso, né? Carlos Cardoso Avellini, um dos fundadores, ele é jornalista e um dos fundadores da Loja Independente de Teosofistas, e eu vou explorá-lo muito bem hoje. Ele que se prepare. E aí, como é que você está, Avellini? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo bem? Preparado? Eu tô afiado hoje, hein? Olha, o meu estojo de primeiros socorros é o seguinte. Eu acho que você vai ganhar, então. Eu trouxe uma seleção de citações, tá? Sim. Embora breves, eu prefiro trazer do livro, é mais fácil do que trazer do computador, tá? Não tenha dúvida. Então, Avellini, que história é essa? História espiritual do Brasil. Interessante isso. Como assim? A gente tem história espiritual do ser humano, uma série de coisas aí, né? Isso traz ao primeiro ponto, tá? Que eu estou com 15 itens para partilhar contigo e com os nossos amigos. Fica à vontade, você comanda hoje. Você comanda. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, mas você esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é sobre um cara chamado Mikhail Katkov, que foi o editor dos escritos da Blavatsky em língua russa, tá? Opa, tá. Então, aqui o cara cita, tá? O livro cita uma frase do Hegel, porque o Katkov, o editor da Blavatsky em idioma russo, jornalista, tá? Super influente, um mega editor na época, ele cita o Hegel, ele era hegeliano, tá? Sim. Então ele diz, a história, o Hegel diz, e ele cita, a história é o processo pelo qual o espírito universal, né? O espírito assume a forma de acontecimentos e da realidade natural imediata. Tá? Então, vamos dizer assim, isso é a melhor definição. Esta é a melhor definição de história que eu conheço, tá? Sendo que deve haver outras tão boas quanto estas, tá? Inclusive que eu conheça, que não estou trazendo aqui agora. Tá. Ou seja, a história é o processo pelo qual o espírito se mostra como parte de uma determinada realidade. O espírito supremo, o espírito absoluto, o espírito, ponto. Tá? Então, nós temos que aplicar isso à questão do Brasil. Se nós estivéssemos discutindo Portugal, teríamos que aplicar a história de Portugal. Sim. Né? E se estivéssemos discutindo a história da União Europeia, teríamos que aplicar também a história da União Europeia. Claro. Esse é um primeiro ponto. Agora vamos ver o que é literatura. Tá? Isso dá uma definição do que é a história do Brasil. Não história definida como espiritual apenas, mas Sim, história. sim. Tá? A história de um povo é a história do espírito universal, tal como ele se manifesta como parte da realidade humana num plano sociológico. Mas a história de qualquer aspecto da realidade é a história do espírito, tal como ele se desdobra numa determinada realidade. Perfeito. Então, espírito, como a gente vai ver, como a gente sabe, como a gente vê isso todos os dias, sem espírito não existe nada. Tá? Com certeza. Então, ele diz a definição de literatura, tá? Porque o que a gente tem para conhecer o passado é a literatura histórica, a literatura filosófica, etc. Então, literatura é a expressão da autoconsciência do espírito. Ou seja, no plano humano, quando o espírito pensa a si mesmo, surge a literatura. Interessante. Seja a literatura oral, seja a literatura escrita. Tá?
Então, eu acho que com essas duas premissas, a gente abre a nossa conversa bem na companhia do Hegel, que foi elogiado pela Blavatsky e que cumpriu um papel fundamental na origem da filosofia russa, para não falar da sua importância para o marxismo e para todos os países do mundo. O Hegel foi importante, ou melhor, é importante. Então, feito isso, eu te perguntaria o seguinte: como olhar o passado? Vamos tentar investigar, não vamos tentar contar a história espiritual do Brasil, que seria, né, prematuro tentar isso, mas vamos tentar ver como olhar o passado. Tá? Para saber onde o Brasil quer ir, tá? Onde o Brasil necessita ir, é preciso saber o que é o Brasil. E para conhecer o passado, também tu vais ter que definir onde tu queres ir com o Brasil. O passado, ele é visto sempre de um certo ponto de vista. O passado só pode ser compreendido quando a gente tem um objetivo e um ponto de vista definido para olhar para ele, tá? Então, aí, levando em conta o que a gente já viu, tá? O futuro do Brasil, o futuro necessário e o futuro desejável do Brasil é haver um florescimento da expressão do espírito universal na forma como o Brasil evolui e avança. A necessidade do Brasil, a necessidade histórica do Brasil, tá? E a possibilidade histórica do Brasil não é ter mais de um automóvel para cada pessoa, se já tem 1 ou 2 celulares por pessoa, comprar 4 ou 5 celulares por pessoa, né? Se as pessoas já ficam grudadas na televisão ou no computador, por que não ter 4 ou 5 computadores ao mesmo tempo, todos conectados em diferentes maneiras? Não é esse o ideal do Brasil. O ideal do Brasil passa, o ideal e o necessário para o Brasil passa por compreender a relação entre Brasil e o espírito universal. Pode se chamar de muitas maneiras. Um cristão vai chamar a relação entre Brasil e Cristo, mas aqui o Teosofista diz, vamos deixar claro o que é Cristo. Cristo é a alma espiritual de cada um de nós. E é também a lei do karma, a lei da justiça universal, né? Então, o futuro do Brasil passa pela relação entre Brasil e Cristo, visto como ideal de perfeição humana. Um modelo ou padrão de felicidade, bem-estar, sabedoria, plenitude. Na ausência de uma relação, por precária que seja, entre o espírito, seja Cristo, seja Buda, seja, né, qual for a palavra que a gente escolher, na ausência de uma relação palpável, ainda que precária, palpável, ainda que titubeante, entre o Brasil, entendido como comunidade, como comum unidade, e um plano metafísico de bem absoluto, de sabedoria total, de eternidade, da lei, da justiça. Na ausência disso, não vale a pena. Tá? Não vale a pena e não há futuro. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é bem inerente aqui ao que nós estamos. O Brasil já foi vaticinado? Eu acho que encaixa no que nós vamos na sequência aqui. O Brasil já foi vaticinado como pátria do Evangelho, celeiro do mundo, berço da nova civilização. Uma série de coisas foram aludidas para o Brasil. Não sei quem aludiu isso, não sei quem vaticinou isso, não sei se isso o Espiritismo faz isso, né? Faz isso, exatamente. Então, eu quero aproveitar e te perguntar, aos olhos da teosofia, aquilo que você conhece, se isso tem algum fundo de verdade, e segundo, porque eu não vejo pelo andar da carruagem, como dizem, o que é isso? Que não tem nada a ver, meu querido, deve ser outro país que estão falando. Bom, primeira coisa, tá? Frequentemente, o momento mais escuro da madrugada é aquele que antecede de poucos minutos
o início visível do amanhecer. Bonita, bonita frase. Com frequência, a fase mais desesperadora da crise é o momento imediatamente anterior à visibilidade do processo da cura. Tá? E ali onde parece certo que a gente vai perder, ali pode nascer a vitória total. Tá? Então, a vida tem contrastes. Não nos enganemos pelas aparências. Porque quando tudo parece que está perdido, pode virar o jogo. Tá? A partida só termina depois do primeiro, segundo ou terceiro minuto de descontos, depois dos 45 do segundo tempo. E, frequentemente, os mais belos gols acontecem aos 46 ou 47 do segundo tempo. Isso é verdade mesmo. A questão é a seguinte, nós estamos focados na defesa correta e no ataque correto. Os nossos artilheiros estão prontos para cabecear ali na marca da grande ou da pequena área, né? Então, eu te digo o seguinte, com base em Blavatsky escreve em A Doutrina Secreta que as Américas vão ser o berço da próxima série de civilizações, vão ser marcadas pela intuição, pela fraternidade universal. Então, o movimento teosófico fundado por Helena Blavatsky em 1875 é a missão preparatória para preparar o terreno num plano filosófico e abstrato, num plano espiritual, no plano da ponte entre o mundo espiritual e o mundo concreto, tá? Então não precisa muitas pessoas, nem tem muitas pessoas preparadas para isso, tá? O movimento teosófico de 1875, fundado por Blavatsky, tem como missão preparar o surgimento no meio de uma crise, que ela não negou que havia crise, ela anunciou a crise, tá? O surgimento, aí eu te pergunto, né, será súbito, será gradual? Vamos ver, tá? O surgimento de uma nova inteligência, de um novo tipo de inteligências que são inteligências solidárias, criativas e compatíveis com a alma espiritual, tá? Então, essa visão, ela é correta. A visão do Brasil, né, como uma terra abençoada, vamos dizer assim, promissora para o futuro, como o país do futuro, mais ou menos correto. Eu teria que dizer um país do futuro. É um dos países do futuro, não é o único, porque a HPB fala das Américas. Tá? Okay. Que também é um país improvável, que é os Estados Unidos, que hoje de porcaria, de consumismo, de perversão, de consumo de drogas, de mentira, de falsidades que há no mundo. Os Estados Unidos é o perfeito disso, né? E não só os Estados Unidos, é claro, tá? Mas os Estados Unidos é o líder do mundo ocidental, pseudo-líder do mundo ocidental, no caminho da decadência completa, tá? Então, os Estados Unidos, apesar disso tudo, tá? Ele faz parte desse grupo de países, ou desse continente, né? Que vai fazendo uma crise que é uma espécie de febre kármica, uma espécie de febre probatória, do qual deve sair, né, alguma coisa que vale a pena. E eu acho que vai sair. Mas, claro, você tem um país que está lá envolvido com guerras e bombas atômicas, e tu tem vários países, como a América Latina, que renunciaram a armas atômicas, renunciaram a guerras, né, e estão correndo por fora dessa mania de controlar o mundo todo como se fosse uma polícia mundial que tem que decidir o que os outros vão fazer, né? Então, aí o Brasil, aparentemente caótico, do jeito que ele está correndo por fora da loucura mundial em boa parte, tá? Também perturbado, também desorientado, mas ele está, até certo ponto, correndo de fora do mais grave. Está completamente correndo de fora do mais grave, que é a questão da loucura nuclear. Tá? Perfeito. Então, eu acho que é coerente a gente ver o Brasil como uma terra abençoada e com uma relação especial em relação ao futuro. Mas a questão é o seguinte, como é que a gente vai conhecer o futuro? Para conhecer o futuro, a gente tem que aplicar um preceito teosófico fundamental também, que está em Blavatsky, está nas cartas Mahatmas, que é que as chaves para o futuro estão no passado. A chave do futuro está em compreender
que as civilizações antigas vão renascer. E elas vão trazer de novo a simplicidade perdida. Porque o problema é o seguinte: nós estamos mais ou menos hipnotizados por uma tecnologia pouco humanista. Isso. Né? E não só os ecologistas, mas quase todo mundo sente que é preciso voltar a uma certa simplicidade. A volta à simplicidade vai passar por um tipo de renascimento das civilizações antigas no que elas tinham e têm de melhor. Tá? Na sua sabedoria e etc. Sem perder necessariamente, né, os progressos chamados tecnológicos. Tá? Bom, então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, tá, em relação a como abordar a história do Brasil, eu acho que é o seguinte: você tem algumas atitudes excludentes, setoriais, sectárias. Ou seja, você tem a atitude excludente, tipo, o que importa é o que eu penso, o resto está me atrapalhando, eu vou vencer os outros, eliminar os outros. A minha igreja é a que importa, eu vou eliminar as outras. O meu partido político é que sabe tudo, os outros partidos políticos não sabem nada. Nós vamos fazer uma revolução socialista aqui, vamos matar os burgueses, vamos expulsar os burgueses. Nós vamos fazer uma revolução nacionalista aqui, né, de direita, e vamos matar mais de 3 mil pessoas, e vamos arrebentar com tudo, etc, etc. Esse tipo de situação pode ser bastante delirante. Tá? Não serve a nada. A segunda grande atitude diante da história é a atitude inclusiva, a atitude fraterna. Nós temos que ser irmãos, temos que seguir São Francisco de Assis, né? Porque a primeira, a excludente, segue o ensinamento dos jesuítas. Crê ou morre, ou te botamos na tortura até tu ir depois graça de Deus para a fogueira para parar de ser torturado, entendeu? Então, você tem a atitude jesuítica, que é a excludente, a dominante, a ditatorial, tá? A sectária, e você tem a atitude franciscana. Os franciscanos rezaram a primeira missa no Brasil. Tá? Foi a partir de 1550 que vieram, né, na segunda metade do século XVI, basicamente vieram os jesuítas, inicialmente com uma atitude bastante boa, mas depois a bondade pessoal dos jesuítas trabalhando no Brasil foi usada, né, com toda uma ideologia de dominação que a gente vê até hoje em parte do Vaticano. Então, a atitude inclusiva, ela resgata a tradição franciscana, que é uma das maiores e melhores escolas de pensamento do Brasil nos últimos 520 anos. Tá? E foi quem inaugurou a questão espiritual branca no Brasil, a questão da presença europeia espiritual no Brasil, né, foram os franciscanos que estavam na frota do Pedro Álvares Cabral. A terceira atitude, tá, nós temos a excludente, a inclusiva ou fraterna, e a terceira é a criadora, que é aquela que é capaz de sintetizar, que é uma essencialmente brasileira, que é sintetizar o branco com o índio, com o negro, com o japonês, o chinês, sintetizar e sincretizar, né, as diferentes religiões que há no Brasil, fazendo uma síntese. Então, essa síntese ela é potencialmente muito teosófica e é essencialmente brasileira. Então, aí a gente vê um parentesco sanguíneo essencial entre brasilidade e teosofia. Porque a brasilidade é a capacidade de sintetizar, tá? Não sem erros, não faltando ilusões, não faltando nem violência. A história do Brasil não falta violência, né? Mas com a capacidade de ser maior do que as exclusões, maior do que os rancores, né? E não só incluir, mas incluir ativamente, não incluir passivamente, incluir ativa e criativamente, caminhando para o futuro com a consciência possível. Tá? Caminhar para o futuro com a consciência possível de que nós estamos construindo o nosso futuro. E esse é o ponto 3, nós temos que fazer essa opção, não de uma maneira artificial, eu quero ser criador, não. É observar essas atitudes, tanto como indivíduos que a gente tem na vida diária, que há um momento para dizer não, há um momento para excluir, mas tem que haver um momento para incluir, para dizer sim, e tem um momento que é para ser maior do que o sim e o não, ser maior do que o impasse, e criar com a matéria-prima que a vida nos dá. A vida nos dá matéria-prima boa, má, mais ou menos, dolorosa, etc.
Mas a questão é criar a partir e com base na matéria-prima que a vida coloca diante de nós, tá? Então, tu não pode ser criador, não pode ser criativo, se tu não tiveres a capacidade de dizer que sim, como os sectários, e a capacidade de dizer que não, entendeu? Tu tem que saber dizer sim, saber dizer não com força, para poder ser maior do que as estrangulações, maior do que os estrangulamentos, maior do que as lutas, tá? Sim. E avançar para uma paz dinâmica, tá? Então, esse é o terceiro ponto. Nós temos o que é história, como olhar o passado e essas três atitudes, tá? O jeito de olhar o passado, só para reforçar, é buscar nele as sementes saudáveis do futuro necessário e desejável, tá? O quarto ponto, tá, é que a primeira coisa que a gente vê no Brasil, quando a gente vê o desempenho histórico do Brasil até essa década dos anos 2020, tá, é que o Brasil é uma espécie de página em branco. O Brasil em si não tem muita coisa escrita nele, a não ser de segunda mão. Ou seja, é uma página em branco receptora. Nele chegam os portugueses, né, em 1500, com o Martim Afonso Sousa, a partir de 1530, 31, começa o processo de colonização, tá? E os portugueses passam a escrever um pouco nessa página em branco. Sim. Tá? Depois já vem os franceses, já estavam ali os franceses, vem os holandeses. Adeline, você que é um estudioso, essa história que é a história do Brasil, que a gente tem nas escolas, tudo, qual é o percentual de verdade nela? É assim mesmo que as coisas aconteceram? Você falou de cartas, tinha muitas cartas que eles escreviam realmente, e muitas dessas cartas estão à disposição para os estudantes hoje das nossas escolas. Quanto tem de verdade nisso e de real nessas histórias? Olha, não há, vamos dizer assim, nenhuma grande fraude na história do Brasil, tá? Eu acho que ela está razoavelmente documentada. Agora, como toda atividade humana, tem muita coisa que é ilusão. E nós não precisamos olhar para a história do Brasil para descobrir ilusão. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que nós temos umas coisinhas ali que a gente não está compreendendo direito nas nossas relações pessoais, nas nossas atividades, que a gente tem sonhos que são ilusórios, tem outros sonhos que são menos ilusórios. Então, a ilusão faz parte da vida, assim como o sofrimento e a dor fazem parte da vida. Então, não é a história de um país que vai estar, né, bem documentada, perfeitamente documentada, quando as pessoas não conseguem compreender com muito realismo nem sequer as suas próprias vidas ou o momento atual do seu país, né? Hoje, por exemplo, a mídia, para nós, nos desinforma de maneira muito pior do que os historiadores de 20, 30 anos atrás. Entendo. A partir da internet se perdeu, em grande parte, uma certa noção de realidade que se tinha antes, né? Bom, mas, enfim, eu digo o seguinte, nós temos aí os jesuítas tomando conta do Brasil espiritual décadas depois dos franciscanos iniciarem o contato espiritual entre a Europa, né, e os nativos do Brasil, tá? Mais tarde, tu tens os maçons, a partir do século XVIII, finalzinho do século XVIII, surgem os maçons, né? Não só em Minas do Recife, vários estados. Com isso surge a inquietação do sentimento nacional e a luta pela independência, da qual o Tiradentes é um símbolo, né? E um símbolo que nos traz uma lição de altruísmo, né? Com aquela famosa frase atribuída a ele, se 10 vidas eu tivesse, todas eu daria, né? Então, nós temos aí, mais tarde, os maçons e o Farias Brito, que é o grande filósofo e grande desconhecido do Brasil. Quem é o Farias Brito? Que é o filósofo cearense, né? Que nós vamos ver um par de trechos dele em seguida, tá? Farias Brito, gente, anota aí, Farias Brito, cearense. É o maior filósofo brasileiro em termos de quantidade do que escreveu e em termos de quantidade de livros escritos sobre ele, tá? E
também tem um parentesco extremo com a teosofia. Tá? Olha só. No final da sua vida, que foi breve, viveu apenas 50 e poucos anos. Que século? 19? Ele morre mais ou menos 105 anos atrás. Tá? Ele morre ali em 1915, 16. Por aí. Olha, está no início do século XX. Né? Então, o Farias Brito é uma reserva moral para o Brasil do futuro, a meu ver. Tá? Ele é uma ponte entre o Brasil e a teosofia. Ele termina a sua vida estudando filosofias orientais, não por acaso, tá? E ele desafiou as principais correntes filosóficas do Brasil, tá? Ou seja, os positivistas e os católicos. E, em seguida, surgiria o marxismo, sendo que a obra do Farias Brito também é contrária à visão de mundo que o marxismo traz. O marxismo surge, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, surge em 1922, com Asprogildo Pereira. Tá? Mas, vamos dizer assim, então, o Farias Brito morre antes, alguns anos antes. Mas depois a obra do Farias Brito seria combatida e silenciada e criticada e até motivo de risada por parte de católicos, que ao mesmo tempo tentavam batizar o Farias Brito, fazer de conta que ele era um católico, os positivistas, que ao longo do tempo foram perdendo força, né? E os marxistas. Então ele foi ignorado pelas grandes correntes de pensamento. Tá? Bom, mas então, o que nós temos é o Brasil como uma página em branco, tá, na qual vão se escrevendo coisas de fora para dentro. E o Farias Brito é o protótipo do pensador brasileiro, até porque ele é o cara que faria uma escrita na página, o livro da vida do Brasil, uma escrita própria, um brasileiro escrevendo, um brasileiro pensando, e não só repetindo o pensamento da Europa de esquerda, ou repetindo o pensamento da Europa de direita, né? Ou repetindo o pensamento da Europa positivista, e assim sucessivamente. Ou seja, é um grande pensador brasileiro que não trabalha com cópia xerox. E tem muita obra dele disponível. O Senado brasileiro, nos anos 90, imprimiu praticamente as obras todas dele. Tá? Não brinca, olha só que bom, rapaz. E ele tem grande quantidade de livros, claro que nenhum deles recente, mas grande quantidade de livros sobre a obra dele. De maneira que, embora tu não vás aí ver um reconhecimento expresso e geral de que ele é o grande filósofo brasileiro, se tu julgares pela quantidade de coisas que ele escreveu, pela abrangência da obra dele, tá? Porque ele pegou os grandes temas e passou em revista todos os grandes filósofos, né, ocidentais da humanidade, se tu pegares a abrangência, a quantidade de coisas que ele escreveu e a quantidade de livros sobre ele, não tem dúvida, não tem outro. Tá? Caramba, eu desconhecia, eu vou até pesquisar mais. Não por acaso, nós desconhecemos, tá? Não é por acaso. Então, o que eu digo é o seguinte: com o isolamento do Farias Brito e de outros talentos, tá? Não foi só ele, mas eu acho que ele é um grande cara em termos de Brasil. No Ceará, ele é muito famoso, tá? Mas, assim, promove-se a pessoa dele, mas a filosofia dele não vai atrás. Tá? Entendo. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte: a explicação do fato de que o Brasil nunca se ergueu com a capacidade de pensar a si mesmo, mas sempre foi uma espécie de depósito ou entreposto de pensamentos alheios, tá? Ficando na posição de eu não tenho maturidade para falar, eu sou muito criança, eu sou muito infantil, eu tenho que só repetir o que o papai, mamãe e o titio e a titia falam, o papai e a mamãe e titia europeus, né? Essa dificuldade do Brasil parece que corresponde também ao início tímido de uma preparação longínqua para um futuro que em algum momento vai ocorrer, que é aquela questão da raça futura, ou das futuras civilizações. Tá? E eu acho que a gente
nada nos proíbe de tentar acelerar um pouco esse processo de acumulação de elementos. Como é que começa uma obra? Vê bem, primeiro começa destruindo. Em matéria de destruição, nós já temos bastante, tá? Mas enquanto se destruía a questão indígena, enquanto se destruía os modos de pensar anteriores, tá? Se acumulava, então, um lento processo de localização de materiais parciais para um futuro Brasil criativo e criador. Então, você tem um pedaço de Brasil, que são os indígenas que resistiram, que sobraram, sobreviveram, com pedaços de cultura indígena, com lições fundamentais para nós, como é o caso das lições ecológicas e das lições espirituais, como aquela que nos faz ser irmãos das árvores, irmãos das estrelas, irmãos dos animais, irmãos conscientes, né, de todos os aspectos da natureza. São lições do mundo indígena fundamentais para nós, que somos, vamos dizer assim, quase sempre analfabetos em termos de unidade com a vida, né? Então, você tem um pedaço indígena, você tem um pedaço japonês, tem um pedaço chinês, tem um pedaço português, né, que é a importante colônia portuguesa no Brasil, você tem um pedaço, né, de quantos outros imigrantes no Brasil, né? Ao longo dos vários séculos, os imigrantes nunca pararam de fluir para o Brasil com as suas ideias, né? Por exemplo, no sul do Brasil, né, nos 3 estados do sul, você tem uma importante imigração alemã que traz uma contribuição muito grande, muito positiva para o Brasil, né? Então, vai se fazendo um lento depósito, tá, num laboratório humano das sociedades do futuro, que é o Brasil. Então, num momento, como é que começa a obra, né? Vem descarregando caminhão aqui, um caminhão traz um monte de pedra, outro caminhão traz um monte de tijolos, outro caminhão traz um monte de cimento, outro caminhão traz um monte de máquinas, né? E tu não sabes, não tens ideia do que vai sair dali. E aos poucos é que começa a se estruturar, né, um projeto de obra de uma maneira visível. Existe uma projeto de obra que é conhecida pelo grande arquiteto da cidade, né? Para usar uma linguagem maçônica, né? Então, há um grande arquiteto que sabe das coisas. Não é um arquiteto individual, é a equipe dos arquitetos, né? Que sabem para onde é que vai aquele aparente amontoado de entulho, né? Aquele amontoado de coisas que estão ali no início de uma obra que a gente, às vezes, nem reconhece como obra. Pode achar que é um terreno baldio, abandonado, que estão fazendo uma confusão enorme ali, porque não são do plano das coisas. Verdade. Do plano histórico. Mas, para quem percebe que existe um espírito e que o espírito se manifesta através do aparente caos da realidade humana sociologicamente organizada, né? Esse tipo de pessoa, esse tipo de ponto de vista nos permite compreender que tem uma sequência, que as coisas fazem sentido, que, né, as coisas vão melhorando, tá? Então, aqui nós chegamos a um ponto que é o ponto da visão do ser humano. Se nós não tivermos uma visão adequada do ser humano, nós não podemos ter uma visão adequada da sociedade, porque a sociedade não é feita de computadores, a sociedade não é feita de dinheiro, a sociedade não é feita de bancos, a sociedade não é feita de ganância, nem de cobiça. A sociedade é feita de seres humanos. Então, nós temos que compreender o que é o ser humano, para poder compreender o que é uma sociedade ou o que é o Brasil, tá? Então, vamos ver. Eu quero saber se nós temos uma visão do ser humano que é complexa e rica, ou se nós temos uma visão do ser humano que é idiota e simplória, tá? Essa é uma grande pergunta, eu mesmo não escapo dela, é uma pergunta que a gente tem que fazer de vez em quando. Verdade. Tá? Então, vamos ver aqui, vamos ver se eu encontro a passagem básica do Farias Brito, tá? Opa, vamos lá. É a estreia do Farias Brito no programa Vida Inteligente. Vida Inteligente, vamos lá. Bem-vindo, Farias. Diz ele o seguinte: eu sou um indivíduo que encerra muitos homens dentro de si mesmo. Alguns extremamente brandos, condescendentes e humildes, sempre tímidos, desconfiados de si próprios, duvidosos do seu próprio valor.
Outros são violentos, apaixonados, quase agressivos. Outros inclinados à solidão, um tanto idealistas, sonhadores e poetas. Outros sombrios, tempestuosos, sempre prontos para a luta e a revolução. Outros são curiosos da verdade, dispostos a investigar o desconhecido, sempre prontos para os combates do pensamento, metafísicos e um tanto visionários. Uns vendo tudo luminoso e risonho, resplandecente de luz e refletindo o amor e a bondade. Outros, tudo vendo obscuro, carregado, cheio de maldade e de ódios. Quase todos tristes, amargurados mesmo, sem confiança nos homens, sem fé na justiça, todos selvagens, no fundo, sujeitos a todos os erros e a todas as fraquezas e vícios, contingências dessa tão penosa e amarga, tão trabalhosa e atormentada natureza humana. É como um exército de sombras que se agitam no fundo do meu ser. Todas descontentes, todas incertas em relação ao seu destino. Entre estas sombras me destaco eu, que sou como a figura central, a que tudo mais está subordinado. Eu sou o juiz e posso mesmo ser definido com muita precisão nesses termos. Aquele que julga, julgo, eis a minha função, e julgo-me principalmente a mim mesmo. Tá? Então, isso é Farias Brito, descrevendo a si mesmo, mas descrevendo também, né, cada um de nós e todos os seres humanos. Ou seja, o ser humano, resumindo, é complexo. Tá? O ser humano é complexo, ele é contraditório. Em termos de teosofia clássica, ele tem 7 níveis de consciência, 4 para o eu inferior, 3 para o eu superior. Então, nós temos 3 níveis imortais de consciência, eternos, divinos, sagrados, tá? Que não são pessoais, são impessoais, pertencem mais ao cosmos do que ao nosso eu inferior. Tá? E temos 4 níveis inferiores, né, de consciência, isso em termos lineares, verticais do movimento teosófico. Mas, como o Farias Brito mostra, cada um desses níveis tem outros tantos, né, eus, entre aspas, querendo puxando para cá, puxando para lá e tudo mais. Tá? Então, se nós tivermos uma noção complexa, profunda, real do ser humano, nós vamos ter uma visão complexa, profunda, real do Brasil. Tá? E não vamos ficar sonhando com a eliminação dos nossos adversários, porque vamos perceber que a alquimia do Brasil inclui o certo e o errado, o bom e o menos bom, o que nós gostamos e o que nós não gostamos. O pior é que é maior do que os contrastes. Ou seja, querer negar os contrastes, querer eliminar os contrastes, não é uma boa ideia. Tá? Usar o insulto como parte do diálogo não é uma boa ideia. Nem o insulto aberto, nem o insulto disfarçado pelas costas. Tá? Então, se nós olharmos para a política hoje no Brasil e você retirar o insulto da vida política brasileira, eu pergunto o que sobra? Vai sobrar o verdadeiro debate, o verdadeiro diálogo. Tá? Aí sim. Mas é importante que a gente retire o insulto da vida brasileira. E ele está presente há muito tempo. Tá? O insulto foi usado de maneira extremamente covarde, abusando da liberdade durante, por exemplo, o longo reinado de Dom Pedro II, que foi quase teosofista, foi um pensador. Tá? E que se recusou a entrar no jogo da prostituição política, do jogo do jogo da falsidade que mantém mais de um monarca no poder. Tá? Então, por isso houve o golpe de Estado de 1889, né, que retirou um imperador constitucionalista, né, um rei constitucionalista, e proclamou-se a república. Democrata, e botou os militares no poder numa situação, né, do positivismo, uma coisa materialista, né, infeliz, que marca até hoje grande parte das dificuldades brasileiras, porque sendo um golpe traiçoeiro, com o Sol sob o signo de Escorpião, ativou os aspectos negativos, tá, de Escorpião, que é o signo de Judas.
Tá? Então, foi um golpe desleal, pouco humanista, tá? O golpe de Estado que proclamou a República. Então, eu penso que o processo republicano no Brasil teria que fazer uma certa autocrítica, tá? E valorizar mais o Dom Pedro II como um dos mais sábios, se não foi o mais sábio, dos governantes brasileiros até hoje. Tá? Um outro governante brasileiro que foi, eu acho que sábio no plano do coração, mas que foi um governante brasileiro que não governou, foi o mineiro Tancredo Neves. Tá? Sim. Que quase literalmente deu a sua vida para que se transformasse, se transitasse bem entre a ditadura militar e a democracia. Né? Mas o Dom Pedro foi o governante brasileiro mais longo, que ficou décadas no poder e foi golpeado, e o governante brasileiro de período mais curto, porque não chegou nem a assumir. Não. Então, vamos dizer assim, nós estamos aqui, a visão do ser humano que nós temos é simplória ou é complexa, real, né? E o próximo ponto, tá? O próximo ponto é que o passado contém a chave para o futuro. E aqui eu te pergunto, quais são as bases do futuro que podem ser vistas no nosso passado? Vamos lá, isso que importa. Esse é o ponto. Aqui nós vamos para o nosso irmão e quase guru, Antônio Vieira. Tá? O padre? Sim. Olha. Tá? Quase guru, eu digo de maneira, né, fraterna. Sim, sim. Não é guru, tá? Mas assim, da fase colonial do Brasil, é um dos que se destacam. Tá? Eu acho que ele é inseparável de um sujeito muito menos famoso, muito menos conhecido, que é o Manuel Bernardes. Vocês vejam as anotações, as poucas anotações que eu fiz aqui no meu exemplar do volume 1 do livro do Manuel Bernardes, chamado Luz e Calor. Eu poderia até processar o Manuel Bernardes, eu como habitante do século XXI, poderia processá-lo por plágio, pelo título, porque Luz e Calor é muito parecido com o título do meu último livro, que é Fire and Light, Fogo e Luz. Tá? Eu suspeito que ele viajou no tempo, olhou o meu título, vou ocupar esse título que está muito bom, vou voltar ao meu século, né? Ele nasceu em 1644, vou voltar ao meu século XVII, vou escrever A Luz e o Calor, o Avelino não vai ficar bravo comigo. Mas, de qualquer maneira, esse livro que eu só conheci depois de publicar o meu, que também não plagiei ele, é sensacional. Mas o Manuel Bernardes é muito menos conhecido do que o Antônio Vieira. Sim. Tá? Quando eu falei que o Antônio Vieira é meio, eu tive que retroceder um pouquinho e examinar, porque, na verdade, ele é muito menos guru do que o Manuel Bernardes. O Manuel Bernardes tem um parentesco direto com escola esotérica. Tá? Ou seja, ele foi da congregação, como é que se chama? Da congregação dos oratorianos, tá? E foi o responsável pela instrução dos oratorianos, que é uma corporação que hoje praticamente não existe mais, é uma corporação católica, light, leve, tá? Com muita coisa em comum com os franciscanos e com a teosofia, embora seja dogmático, etc., exigência daquela época, né? Tem muita coisa em comum conosco. Tá? Essa colocação do contexto, tá? Eu coloco as duas figuras como mais ou menos inseparáveis, tá? Pelo menos nos meus estudos eles têm muito a ver, o Antônio Vieira e o Manuel Bernardes, para contextualizar um pouco a minha frase de que o Antônio Vieira seria quase um guru, mais ou menos, o Manuel Bernardes ainda é mais. Então, vamos ver assim. Eu numerei aqui 5 trechinhos do Vieira para trazer para vocês. Tá? O primeiro é o autoconhecimento.
uma discussão absolutamente, uma definição absolutamente blavatskiana, é outro que andou viajando no tempo, estudando Blavatsky e voltando atrás. Tá? Diz ele, qual será, portanto, no homem, o limpo conhecimento de si mesmo? Digo que é conhecer e persuadir-se cada um de que ele é a sua alma. Ou seja, eu sou a minha alma. O pó, o lodo, o corpo não é meu. Eu sou a minha alma. Esse é o verdadeiro, o limpo e o heróico conhecimento de si mesmo. O heróico, porque se conhece o homem pela parte mais sublime. O limpo, porque se separa totalmente de tudo que é terra. O verdadeiro, porque ainda que o homem verdadeiramente é composto de corpo e alma, quem se conhece pela parte do corpo se ignora. E só quem se conhece pela parte da alma se conhece, de fato. Eu acho que isso aí é uma lição inenarrável, incomparável. Nem parece linguagem de padre, né? Não, não. Tá? Incrível. Tá? Então, vamos ver a parte 2. Isso aqui é ele define o que é autoconhecimento, o conhecimento da alma. Sim. E aí ele cita Platão e os platônicos, tá? No segundo trecho. Os platônicos diziam que o corpo não é outra coisa que um vestido tecido de carne e osso, um vaso de barro, uma casa portátil, como as tartarugas têm a sua casa, e um servo ou escravo do homem, não obediente, mas rebelde. E tudo isso nos diz também São Paulo. Diz que é vestido, diz que é vaso de barro, São Paulo diz que é uma casa portátil, São Paulo diz, finalmente, que é escravo. Tá? E por aí vai. Então, ele compara São Paulo, no Novo Testamento, com Platão e diz que os dois estão dizendo a mesma coisa. Incrível, portanto, hein? E aí ele faz a defesa do Platão. Olha a cabeça dele. Né? O sujeito está ensinando Platão no Portugal, né, do século XVII. 17. Tá? Então, aqui depois tem trechos que eu identifiquei como sendo de Patanjali, né, de Raja Yoga. Agora vamos ver, 3. De maneira que, para formar o homem natural, há de unir a alma ao corpo. E para formar ou reformar o homem moral, há de separar a alma do corpo. Então, você tem que unir a alma e o corpo no sentido de antacarana, ligar os dois. A alma tem que controlar o corpo. A partir daí é que a alma se liberta do corpo. Olha só. Detalhe. Isso aí é para Patanjali nenhum botar defeito. Exatamente. Né? A Raja Yoga nenhuma botar defeito. Ou seja, primeiro a alma tem que controlar o corpo. Feito isso, a alma pode voar. Incrível. A relação entre alma e corpo. Ou seja, quando vê aí as pessoas trabalhando com a ideia de projeciologia, de sair do corpo, etc. Não, não é porque tu já controlou o corpo. E aí ele tem uma proposta que eu anotei aqui, que é anteciparmos a morte. Tá? Vamos ver. Eu sou a minha alma. Esse é o nobre, o limpo, o heróico, o verdadeiro conhecimento de si mesmo. Tá? Repetindo um ponto anterior. Se com verdade me dizem que sou pó, porque o meu corpo foi pó em Adão e há de ser pó na sepultura, ainda que de presente não o seja, por que não direi eu com igual maior verdade que sou alma, porque eu fui, porque eu hei de ser e porque eu sou? Se a morte há de fazer por força essa separação entre alma e corpo, vou repetir, se a alma vai fazer por força, por necessidade, essa separação, uma separação entre a alma e o corpo, vai abandonar o corpo, por que eu não faço isso por vontade própria? Isso é yoga. A alma ficar independente do corpo. É a paralisação, né, das atividades do eu inferior que liberta a alma. E isso também se chama de êxtase, samadhi, e etc, etc, etc. Tá? Muito bem. E vamos dizer assim, esse foi o 4º trechinho. E um ponto fundamental, tá? Que é que nós precisamos
nós como Brasil, e nós como brasileiros, e nós como portugueses, porque esse programa também é visto e bastante em Portugal, e deve ser visto em Moçambique, e no resto da comunidade lusófona, né? Ou seja, esse programa vai muito além de Florianópolis, né? Muito, muito, claro. Ele diz, ele coloca a questão da vergonha perante si mesmo. Não é vergonha perante os outros, é vergonha perante si mesmo, vergonha perante a sua própria consciência. Ou seja, nós como brasileiros e nós como Brasil temos que nos envergonhar dos erros, muitos deles vergonhosos, cometidos pelo Brasil, pela população brasileira e por cada um de nós. Então ele diz, onde é que se recebe o golpe? Ali onde se recebe o golpe, ali se abre a ferida. E pela mesma porta que abriu a ferida, sai e se derrama o sangue. Não é assim o tiro prodigioso que faz a terceira pedra de Davi. Ele está analisando as 5 pedras de Davi como 5 qualidades da alma. Tá. Davi contra Golias. O golpe recebe-se na testa. A ferida abre-se no coração. E o sangue derrama-se sobre as faces. É a vergonha do erro cometido. Essa é a matéria assinada para essa noite. Tá? Então, aqui eu queria destacar essa ideia. Nós temos que rejeitar os nossos erros, mais do que rejeitar os erros alheios. Tá? Porque o prazer de rejeitar os erros dos outros é um prazer covarde que garante a fuga da nossa própria tarefa. A nossa tarefa não é corrigir os outros, a nossa tarefa é corrigir a nós próprios. Sem a menor dúvida. Nós, como brasileiros, e nós, como Brasil, devemos resgatar a boa vontade na hora de enxergar os nossos erros e de rejeitar os nossos erros. Tá? Feito isso, a gente pode avançar. Vamos lá. Vieira, 1 a 5 já foi. Tá? Agora, Vieira 6. Vieira 6 é o seguinte. Achava eu que não havia coisa mais universal no mundo do que todos quererem se salvar. Mas parece ser muitos poucos os que querem se salvar. O homem preguiçoso e irresoluto quer salvar e não quer se salvar. Quer porque quer o fim. Não quer porque não quer aplicar os meios. Ou seja, ele quer se salvar porque quer ser salvo. Mas ele não quer se salvar porque ele não quer tomar as providências para que seja salvo. Então, aqui é o problema do coração desligado. As pessoas que oram, tá? Que seguem uma certa disciplina espiritual, mais ou menos, mas que fazem isso com as mentes divididas, fazem isso com os corações divididos. Rezam Ave Maria enquanto estão pensando, exato, estão sem estar. Estão sem estar. Estão sem estar, tá? Então, a importância de ser íntegro naquilo que nós fazemos, tá? Então, chegamos aqui ao 6º e último ponto do Vieira. Te pergunto se tu tens alguma pergunta a fazer antes da gente avançar. Não, vamos avançar. Vamos embora. Vamos avançar. Agora é o ponto 10, tá? São 15. O ponto 10 agora é Manuel Bernardes. Tá? Nós estamos tendo que concluir em seguidinho, né? Estamos com poucos minutos. Vamos lá. Então, vamos ver como é que eu encurto ao máximo a colocação. O Manuel Bernardes, tá? E o Vieira foram contemporâneos, tá? Mas o Vieira era mais velho. Então, quando o Vieira estava no Brasil por morrer, as pessoas que estavam com ele, cuidando dele, etc., ficavam tristes, chateadas, e ele dizia, não tem motivo para ficar chateado porque eu vou morrer. E as pessoas diziam, não, mas o que vai ser da língua portuguesa quando você morrer? E ele disse, olha, vocês não se preocupem, tá? Enquanto o Manuel Bernardes, o nosso irmão e nosso padre Manuel Bernardes viver, a língua portuguesa está em boas mãos. Isso é interessante não só para mostrar o respeito que havia entre os dois, quando contemporâneos, e o processo pelo qual o Vieira rejeitou o joguinho de
joguinho de inveja, né? Tipo assim, tu és o maior. Vaidade, essas coisas. Exato. Eles, não, enquanto tiver o Manuel Bernardes, a coisa está bem. Mas também interessante porque nos remete ao conceito de centro da aura. Ou seja, a Inglaterra, até tempos atrás, tinha o chamado o poeta, né? O poeta central do país. Enquanto ele vivia, ele era o poeta central do país, né? Então, é interessante que a Inglaterra tem, até hoje, o Shakespeare. Né? A língua portuguesa tem o Camões. Né? Então, uma figura literária central é uma coisa que inspira o conjunto da literatura e, portanto, o conjunto da alma do país, porque a literatura expressa a alma do país. Tá? Muito telegraficamente, eu quero dizer o seguinte: o Cabral, tá? O Pedro Álvares Cabral, ele era, vamos dizer assim, um herdeiro dos Templários. Sim. Ele era membro da Ordem dos Templários, com um nome novo que havia no Portugal, que descobriu o Brasil. Tá? Ele tinha uma autodisciplina grande e ele tinha uma ética enorme. Por isso ele morreu esquecido, tá? Porque ele não fez parte dos jogos politiqueiros do Portugal da época. Tá? Quero dizer ainda, telegraficamente, que o José de Alencar é um dos caras que mais e melhor evocou a alma brasileira, tá? Na tradição do século XIX, na qual os grandes romancistas de um país eram também os grandes pensadores do país, eram os grandes filósofos do país. Tá? Filósofos que escreviam direto para o povão, direto para o povo. Então, o José de Alencar, do ponto de vista teosófico, ele está muito presente nos nossos sites, basta botar lá na pesquisa José de Alencar. Tá? Não sabia disso, não. Eu considero ele o maior escritor brasileiro de todos os tempos, tá? Sem pedido de desculpas para o Machado de Assis, que foi um cara que foi bastante antiético no que escreveu, passou uma mensagem de brasileiro espertalhão, do brasileiro antiético, conforme bem documentado. Também pode botar lá Machado de Assis, para desmistificar um pouquinho Machado de Assis. O grande cara, do ponto de vista de escritor, que ajudou a construir a alma do Brasil no que ela tem de melhor, é José de Alencar. Tá? E, finalmente, a independência do Brasil. Tá? Em 2022, temos 200 anos da independência nominal do Brasil. Tá? E a independência do Brasil é algo que merece ser pensado, porque é, no mínimo, uma coisa precária. Para concluir, eu quero ler um par de parágrafos, ainda dentro do capítulo de que no passado estão as chaves para o futuro. Eu quero ler um par de artigos dessa Constituição aqui, que é uma edição facsimilar da primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Olha, que legal. São duas ideias absolutamente originais para o Brasil de hoje. Tá? A primeira é o seguinte, na página 63 dessa edição, diz assim, ninguém será... Não, desculpa. Diz assim, a lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção do merecimento de cada um. Essa ideia é inédita no Brasil. Tá? A ideia de que a lei seja igual para todos é uma coisa revolucionária. Se nós adotarmos isso no Brasil, vai ser uma coisa muito, muito benéfica. Tá? Haja cadeia. Não. Aí é que está o negócio. Tá? A justiça não é igual à cadeia. Tá? Nós temos que, vamos dizer assim, plantar a justiça. Sim. Porque a justiça não é resultado da punição em massa. Tá? Então, quando se fala a lei é igual para todos, não quer dizer que o castigo seja igual para todos, no sentido de que se está todo mundo se comportando mal, então nós vamos botar aqui a lei do terror. Não. Nós vamos ter que discutir isso, como é que vai ser. Mas, assim, a ideia é a intenção de tratar a todos de maneira igual, sem privilégio para ninguém. Essa é a ideia de tratar todos de maneira justa, seria algo muito renovador no Brasil de hoje. E a outra ideia que eu acho que também é mais ou menos inédita no Brasil dos últimos séculos é que se recomenda o combate à corrupção
por parte de quem esteja no governo, na administração pública, tá? Então, é uma coisa para nós pensarmos, é uma ideia nova, tá? A ideia de que se combata a corrupção. Não se fale em combater a corrupção apenas, né? Mas que se combata a corrupção. E eu acho que para combater a corrupção, para promover a justiça, é preciso dar o exemplo, cada um de nós. Não esperar que um governante dê o exemplo, mas cada um de nós deve ser o centro do Brasil, cada um de nós deve ser o centro do universo, cada um de nós deve ser o centro do qual se emana, do qual se derrama, do qual surge o Brasil que nós desejamos e o Brasil que nós necessitamos. Tá? Então, eu te passo a palavra, né, dizendo o seguinte: o Brasil em que cada um de nós vive é um reflexo do nosso eu interior. Nós fazendo a reforma do nosso eu interior, nós vamos irradiar para fora o Brasil que nós temos no nosso interior e que é um Brasil que merece ser sagrado, justo, soberano, independente, amigo de todos os povos. Você tem toda a razão, isso é evidente, a gente sabe disso, mas existe uma grande dificuldade de se colocar a teoria na prática. É incrível, é incrível. É uma coisa tão simples, eu não sei o porquê. Um dia nós vamos abordar esse assunto numa outra conversa, assim, a resistência do ser humano em colocar em prática aquilo que ele sabe o que é o certo. Mas eu acho que a prática começa, tá, reconhecendo que essa nossa conversa aqui é uma forma de prática. Não tenha dúvida. Prática não tenha dúvida. A prática do pensamento correto. Tá? Então, a prática começa na alma, a prática começa no pensamento. Ao pensar corretamente, nós já estamos praticando. Tá? Porque se nós nos autocondicionarmos, não é possível botar na prática, etc. Ora, se tu quiseres, eu tenho aqui bibliografia, tá, sobre o processo, por exemplo, de Lages, isso é Santa Catarina, tá? Dirceu Carneiro. Ouviu falar em Dirceu Carneiro? Não. Tá? Então, é um cara um prefeito de Lages que governou na base do mutirão, da ajuda mútua, da horta comunitária, tá? Que fez nos anos 80. Então, nós temos N exemplos positivos de prática social e econômica de ajuda mútua no Brasil, tá? Que o que acontece é que ainda não se descobriu isso, ainda não se focou isso, tá? Mas as coisas boas vão acontecendo, embora sejam ignoradas. Esse é um ponto, tá? Não vamos pensar que não existem possibilidades práticas. Sim, existem muitas pessoas que vivem o que pensam e vivem o que sonham. E nós podemos estar entre elas. Por isso que aquela famosa frase, né? Spes messis in semine, né? A esperança da colheita reside na semente. Não existe. Essa é uma verdade inquestionável, né? Então, tá bom, meu querido Avelini, mais uma vez aí, muito, muito rico nossa conversa. Muito bacana. Então, é isso aí, gente. Obrigado, Avelini. Até a próxima oportunidade. Forte abraço. Valeu. Gente, vocês estão vendo que continuamos plantando sementes, né? Cada um agora cuide da sua, né? Eu cuido da minha, eu rego a minha todo dia. A plantinha custa crescer, né? Às vezes tem que tirar alguns parasitas que prendem lá na raizinha florescendo, mas nós estamos tentando. O importante é isso: adubar, deixar tomar sol, entendeu? Conversar e tudo, e fazer essa semente virar uma bela e frondosa árvore, né? Onde todos possam usufruir. Cada um fazendo sua parte já é mais do que o suficiente. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima.